Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à leitura do Evangelho, lendo agora o capítulo de número 5 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, que tem como epígrafe o endemoniado curado. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despinhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiam e anunciaram na cidade e nos campos, e saiu a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Louvado seja Deus! Que história maravilhosa! Continuando a leitura, a partir do versículo 21, temos outra epígrafe que diz: A filha de Jairo é curada, e a cura de uma mulher. Versículo 21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguindo-a uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei.
e logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais das sinagogas, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, aleluia, e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Finalizamos então a leitura do capítulo de número 5 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Os amigos da Palavra de Deus, reparem que nós narramos aqui a leitura do capítulo 5, que consta 2 milagres extraordinários. Melhor dizendo, 3 milagres extraordinários. Foram 3 milagres que o capítulo de número 5 narra. O primeiro milagre foi a libertação de um homem endemoniado. Um homem que vivia, ele era tão perigoso, os demônios se apoderavam dele de tal forma que ele ficava furioso, quebrava cadeias, mas quando teve um encontro com Jesus, Jesus o libertou, Jesus expulsou aqueles demônios. O mesmo capítulo também narra a cura de uma mulher que sofria de uma doença há 12 anos. Ela tinha uma hemorragia crônica, ela já tinha gastado tudo com os médicos e não conseguia ser curada. Foi quando ela ouviu falar de Jesus e, ao tocar no vestido de Jesus, aquela doença que ela sofria há 12 anos, ela foi curada daquela doença. E para finalizar, o capítulo 5 também narra a história da ressurreição da filha de Jairo. Esse Jesus que nós estamos falando aqui para você, ele continua sendo o mesmo. Ele ainda expulsa demônios, ele ainda cura os enfermos e ele ainda ressuscita mortos. Creia, porque ele é poderoso para fazer muito mais na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade. O nosso evangelista Valdirão vai ler agora o capítulo de número 6. Depois vamos dar oportunidade para mais alguns irmãos também terem o privilégio de ler o evangelho aqui, em nome de Jesus.